Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado a almoçar e vamos falar dessa história. Uma história que tá rolando aí, tem alguns canais já falando e tal, galera já empolgada porque está chegando a redenção. Johnny Depp, depois de sair vitorioso do julgamento lá de difamação contra a ex-esposa, recebeu, de acordo com as informações que nós temos aqui, uma cesta de café da manhã e uma carta muito gentil da Disney pedindo desculpas por todo o transtorno causado, e que o ator teria recebido uma proposta para um próximo Piratas do Caribe. Piratas do Caribe 6. Teria recebido essa proposta e seria uma proposta de 300 milhões de dólares. 300 milhões de dólares. E aí seria o grande retorno bilionário, se você colocar em reais, um retorno bilionário de Johnny Depp, a franquia Piratas do Caribe, mostrando a todo mundo que Johnny Depp ainda é o rei. Justiça para Johnny Depp. A história é ótima, a história de redenção é maravilhosa, e a Disney se arrastando e se humilhando para trazer Johnny Depp de volta, e assumindo o erro de ter descartado o ator e de ter pensado, cogitado, colocar um outro protagonista na série Piratas do Caribe. A história é ótima, garanto que deve ter rendido um monte de clique. A história é perfeita, mas ela é falsa. Ela é falsa, essa notícia é falsa de vários ângulos. Vamos começar pela assessoria do ator. A assessoria do ator negou que haja qualquer conversa sobre Piratas do Caribe. Não há. O próprio ator chegou a dizer que não trabalharia de novo para Disney nem por não sei quantas alpacas, tem uma piada de alpaca, 300 milhões de dólares. E é engraçado porque a proposta é 301 milhões de dólares, então a Disney meio que ouviu o que o ator falou, que não trabalharia nem por 300 milhões de dólares, ofereceu 301 milhões pra fazer uma piada. E a assessoria negou, para começar. Segundo, esse cachê é impraticável para uma pós-pandemia, para uns Estados Unidos em crise. 300 milhões de dólares é mais caro do que um filme de primeiro escalão. É mais caro do que um filme blockbuster, que custa hoje 200, 150 milhões. Então você pagaria o custo inteiro do filme por um ator. Já é um outro problema. Outra, dificilmente esses atores topam cachês fechados. É sempre um paycheck, que eles chamam, né? Um pagamento, mais participação nas bilheterias. E se for 300 milhões de dólares mais participação nas bilheterias, é muita coisa e é muito gasto para um ator. Qual foi o maior salário pago até hoje para um ator em qualquer filme? O salário mais alto foi Bruce Willis, que ganhou 115 milhões de dólares pelo Sexto Sentido, seguido do Will Smith, ganhou 100. E o Johnny Depp, o próprio Johnny Depp, no Piratas do Caribe, recebeu 90 milhões de dólares para fazer cada um dos filmes Piratas do Caribe, somando 450 milhões por 5 filmes. 300 milhões de dólares para um filme é simplesmente o quádruplo do que ele ganha por cada filme anteriormente. É 4 vezes. E não tem pedido de desculpa que seja tão caro assim. Outro indício de que essa história é absolutamente inventada para deixar o fã extasiado e clicando em notícia. A franquia Piratas do Caribe vem numa descendente. Ela começou fazendo 600 milhões de dólares, aí fez 1 bilhão, aí fez pouco menos de 1 bilhão, fez 1 bilhão de novo, e o último Piratas do Caribe fez 794 milhões, uma excelente bilheteria, porém já numa descendente. O que fez a Disney imaginar que seria a hora de repensar a série,
de reoxigenar a série com outros personagens e com outros elementos. Da onde vem a história de um novo protagonista, que há uma especulação de ser a Margot Robbie. Que a Margot Robbie é ser uma protagonista feminina na série Piratas do Caribe. E o produtor Jack Buckenheimer deu uma entrevista dizendo que existem agora 2 roteiros para Piratas do Caribe 6, que será feito, e um dos roteiros conta com a Margot Robbie como protagonista, e outro roteiro conta com a participação de Johnny Depp, com a participação do Jack Sparrow, que é um roteiro alternativo, onde eles contam com o Jack Sparrow de volta, para passar a tocha, para fazer aquele movimento. Então nós estamos falando aqui de uma proposta de 300 milhões de dólares para uma participação especial num novo filme que vai reapresentar a franquia Piratas do Caribe. Não faz sentido. Eu aceitaria 30 milhões de dólares. 300 milhões de dólares é muito investimento para qualquer ator. E um ator que ainda está envolvido com denúncias, que ainda tem um nome, ainda que seja inocentado, completamente inocentado, o nome dele estará ainda ligado a essas denúncias. Isso é uma coisa que os departamentos de relações públicas precisam estar preparados. O nome de Johnny Depp será sempre ligado a essas denúncias, a essa história. Não dá para fugir. Ainda que inocente. Daí é um investimento muito alto para um ator. Qualquer ator, em qualquer filme. Nesse momento pós-pandemia que estamos vivendo, onde dificilmente um filme chega a $1 bilhão. Tivemos o primeiro bilhão nesse ano agora, tivemos o Homem-Aranha no ano passado e o Top Gun Maverick esse ano. Vamos lembrar que em 2019 eram 3, 4, 5 filmes fazendo $1 bilhão. Até o cinema se recuperarem, até o investimento voltar, as exibidoras terem novamente capacidade de investimento, vai demorar um pouco. Inclusive, está tendo uma crise financeira nesse momento nos Estados Unidos. Daí, cara, qualquer proposta de 300 milhões de dólares para Johnny Depp é completamente irreal, não é verdadeiro. Eu duvido muito que isso esteja acontecendo. O que não significa que o Johnny Depp possa voltar um dia ao Piratas do Caribe. É possível, o ator teve uma reabilitação e é possível, mas jamais com um cachê desse tamanho. Esse cachê nunca foi pago na história para nenhum ator e não vai ser para participação especial. Então é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.